Olá, eu sou Ariovaldo Ramos, um privilégio muito grande estar com você. Eu gostaria de conversar sobre algumas questões que tangem a religião ou muitas vezes implicam mesmo a religião como protagonista. Algumas perguntas têm sido feitas ao longo dos anos e eu vou começar com uma delas, que é: qual a relação entre a religião e a política nas periferias? Bom, é uma relação cada vez mais estreita, primeiro porque as periferias se tornaram majoritariamente religiosas e majoritariamente pentecostais, com uma influência também das neopentecostais. Mas é preciso lembrar que, no caso da religião evangélica, as denominações ou os grupos que estão presentes na periferia não fazem parte das grandes denominações, nem das grandes denominações pentecostais, nem das grandes denominações neopentecostais, ainda que haja aqui e ali agências ou congregações dessas denominações. Mas a maioria das igrejas que estão na periferia são igrejas autônomas, igrejas sem nenhum vínculo denominacional e que são edições únicas. Aquela comunidade só existe ali, geralmente fundada por um pastor ou uma pastora que vem de uma experiência majoritariamente pentecostal e que começa um grupo com 4, 5, 6, 10 pessoas e acaba, inclusive, constituindo uma igreja e buscando reconhecimento do Estado, e que fica ali por anos, por décadas, fica ali, com nomes bastante próprios, alguns bastante criativos, outros quase indescritíveis, incompreensíveis, mas é aquela realidade, e é uma realidade extremamente local. Além disso, essas igrejas, elas não têm, na maioria dos casos, formação teológica. Então, elas pegam teologia emprestada principalmente dos influencers. Os influencers são aqueles que estão na rádio e que estão na TV. A rádio é o ambiente preferido dessas comunidades, até porque a rádio é gregária e é uma linguagem muito mais próxima, enquanto que a TV exige um tempo que muitas vezes o fiel não dispõe. Mas a rádio não, a rádio pode estar ligada o tempo todo, e independentemente do que esteja fazendo o fiel. Então, a rádio é predominante. Então, não existe um jeito institucional de entrar em contato com essas comunidades, por exemplo, a partir de líderes denominacionais. Não existe. O impacto do crescimento dos evangélicos na organização de base do movimento popular é que simplesmente os evangélicos tomaram o espaço que era do movimento popular. Por N razões, os movimentos populares acabaram se esvaindo, se esvaziando nas periferias, ou porque não entendia mais isso como necessário, não sei.
fenômeno que merece estudo. Mas o fato é, as periferias ficaram vazias e os evangélicos tomaram esse espaço. Tomaram esse espaço, primeiro, pela pujança da sua pregação, uma pregação que empodera o ser humano e que cria comunidade. Segundo, pela ausência do Estado e pela presença do banditismo, deixando aos seres humanos que moram nessas regiões muito pouca escolha, sem acesso ao bem público ou aos bens públicos, lutando drasticamente para sobreviver e querendo fugir do banditismo. Encontrou na igreja um local de acolhimento, de empoderamento, de dignificação e de tentativa de preservar os seus filhos da influência do banditismo. O que, com o passar do tempo, também foi ficando bastante rarefeito, porque, com o aumento do desemprego, a perda de oportunidades, muitos dos filhos desses evangélicos acabaram por por entender que tinham de se envolver com o banditismo, principalmente com o narcotráfico, na tentativa de sobreviver, uma vez que a oferta de trabalho era bastante escassa. Não bastasse isso, a periferia é composta majoritariamente de pretos e pretas que sofrem com racismo em todos os seus níveis e que, portanto, têm muito maior dificuldade que a média branca de conseguir emprego, de conseguir reconhecimento, dignidade. Então, a igreja evangélica caiu como uma luva nessa situação, porque a igreja evangélica produz esse empoderamento. E é uma igreja eminentemente ou majoritariamente negra. Então, quando os movimentos populares voltaram a tentar entrar na periferia, encontraram-na já tomada. E agora é tudo uma engenharia de diálogo e de relacionamento. A capilaridade das igrejas evangélicas nas periferias substituiu, de alguma forma, os trabalhos e dos movimentos e associações nas comunidades? Sim, sim. Por um motivo bastante simples. A igreja naturalmente fomenta a solidariedade, as pessoas se conhecem, cruzam-se semanalmente, não só os cultos, que em algumas igrejas são diários, mas também são vizinhos, são colegas de trajeto e fomentam, então, um relacionamento crescente e sabem um do outro e sabem um da dificuldade do outro e acionam naturalmente uma rede de solidariedade. E a relação com o serviço público é bastante difícil, principalmente porque o banditismo ocupa o lugar do Estado. E, portanto, acessar o Estado é bastante difícil. O Estado quase não chega, e quando chega com letalidade. É a polícia que entra matando indiscriminadamente, desrespeitando direitos humanos e cometendo atrocidades em nome do Estado, de modo que toda a relação com o Estado está completamente contaminada de desconfianças e medos.
Então, a igreja substitui esse lugar de busca por solução, de busca por socorro, para além de todos os elementos que a fé propicia, entre elas a busca pelo milagre. Como dialogar com a ideologia da teologia da prosperidade, com o objetivo de aumentar a capacidade de organização coletiva do povo? Primeira coisa que a esquerda precisa entender é que a teologia da prosperidade não está presente nas periferias, como a esquerda pensa. O que está presente na periferia é o pentecostalismo popular, onde a ideia da prosperidade não é tão ventilada quanto se pensa. Na verdade, é muito mais uma questão de acolhimento, uma questão de senso de pertinência ou de pertencimento e muito mais um aprofundamento no relacionamento humano. Essa ideia da amizade, essa ideia do encontro, essa ideia da partilha o tempo todo. A teologia da prosperidade exige uma fé que a periferia não trabalhou, que é uma fé que acredita que a fé é uma ferramenta que pode manipular Deus. A periferia vive à deriva do que entende ser a misericórdia de Deus, porque é uma luta por sobrevivência, não é uma luta por enriquecimento. A teologia da prosperidade ela faz repercussão, tem sucesso na classe média baixa. Porque, sim, a classe média baixa e a classe média sonham com a ascensão social. A periferia sonha com a sobrevivência, com a graça de chegar vivo em casa, de ver a sua filha voltando da escola sem ter sido ameaçada de violação. É outra perspectiva, não é essa perspectiva do enriquecimento. Essa perspectiva do enriquecimento está na classe média baixa, na classe média. E esse é um equívoco da esquerda, pensar que o que acontece na periferia é a teologia da prosperidade. Não é. É o pentecostalismo popular, o pentecostalismo extremamente moralista e que busca o tempo todo a bênção de Deus para não sucumbir às enfermidades, à fome e ao desemprego. Existe espaço para contrapor pautas conservadoras com a população mais religiosa? Não. Não existe. A comunidade religiosa da periferia é eminentemente moralista. E ela é eminentemente moralista porque ela está enfrentando a libertinagem do narcotráfico, por exemplo, onde tudo é permitido, onde tudo é passível de ser experimentado, inclusive combatendo o alcoolismo, os vícios, as várias adicções. Portanto, é uma comunidade que não pode passar por relaxamentos morais, porque pode perder o seu filho para as drogas, pode perder o esposo, a esposa para o alcoolismo. Não dá para fazer concessões, então não tem jeito. Além do que, a igreja na periferia luta com a lógica da tentativa de construir solidez familiar. Há um sem número de mães solo, há um sem número de homens que abandonaram a família, ora por causa do alcoolismo, ora por causa das drogas, ora por causa do banditismo. Há um sem número de relações promíscuas e, inclusive, politeístas, ainda que não formalizadas. Então, poligâmicas, quero dizer, ainda que não oficializadas. Então, essa igreja está lutando contra o esgarçamento do tecido social
e contra o esvaziamento da noção de família. Por isso, essa igreja não está disposta a negociar com nenhuma pauta que corrobore, na sua perspectiva, com o esvaziamento da família nuclear, porque essa igreja depende da manutenção, da solidificação da família nuclear para, inclusive, sobreviver como comunidade. E faz parte dos sinais de conversão o homem abandonar as suas amantes, ficar só com a sua esposa, voltar para casa, parar de beber, parar de fumar, se afastar das drogas, se deixar encaminhar para centros de recuperação, para casas de recuperação. Isso tudo faz parte do que eles chamam de conversão, são sinais da conversão. Então, essa comunidade não está disposta a negociar nenhuma pauta que entenda que vai aferir a sua luta pela construção da lógica da família nuclear como ponto e fonte de segurança, principalmente para as crianças. Direito ao aborto, respeito aos LGBTs, num ambiente com forte presença de pastores neopentecostais. Volto a dizer, os pastores, na maioria dos casos, não são neopentecostais, são do pentecostalismo popular, buscando a sobrevivência. E a fé é, na verdade, uma fé para sobreviver. Em relação ao respeito aos LGBTs, a crise não é tão grande quanto parece. A crise do respeito aos LGBTs passa pelas igrejas de classe média. As igrejas de classe média têm sérios problemas por causa de todo um estereótipo assumido, principalmente por uma grande influência da Igreja de Roma. Na periferia, onde está a miséria, onde todos estão abaixo da linha da pobreza, essa realidade, esse estereótipo romano não existe. Não existe. O que existe é uma realidade de sobrevivência. Então, há muito mais tolerância na periferia para escolhas de cunho particular, como da comunidade LGBTQIA+, do que na classe média. Porque o princípio básico na periferia não é a manutenção de um modo de vida, é a construção de uma sociedade de proteção aos filhos e filhas daqueles que não gostariam de vê-los contaminados pelas drogas ou por quaisquer outros vícios. Então, a maior probabilidade de aceitação dessas pessoas nas suas escolhas, no exercício dos seus direitos, do que na classe média. O grande tabu homofóbico está na classe média, média baixa. Não está na classe pobre e na classe que está sob a miséria. Então, esse é outro equívoco, porque na classe que está abaixo da linha da pobreza, a lógica é proteção dos seus e sobrevivência. Eu penso que a forma de dialogar com esses evangélicos é a partir das suas necessidades básicas, a partir da necessidade do trabalho, da necessidade de comida, da necessidade de educação, da necessidade de acesso ao bem público. Esse é o caminho. Todos eles se ressentem disso. Agora, se a esquerda entender que só pode contar com essas pessoas, se essas pessoas assumirem as pautas progressistas, então não vai contar. Não vai contar, porque eles não assumirão. Mas eles estão muito prontos para ouvir
tudo que tem a ver com direitos humanos, no que tange à sobrevivência, ao trabalho, ao respeito, etc. E eles já se entendem tolerantes em relação à comunidade LGBT e só não querem ser convencidos de que tem de tratar isso no mesmo pé em que tratam o que aprendem na igreja sobre a normalidade familiar. Então, a esquerda vai precisar ter esse nível de sensibilidade. Obrigado.